Hi guys, how you doing? Welcome to Inglês Descomplicado. This is the class number 2. E hoje vai ser uma aula bem simples e rápida, a gente analisar um pouquinho mais sobre os modos dos verbos. Bom pessoal, então o que são os modos do verbo? São 3. A gente pode colocar o verbo no inglês como no português. No infinitivo, no conjugado e no imperativo. O que será o infinitivo? Infinitivo é todo verbo que não tem sujeito antes. Ou aquele verbo puro. Por exemplo, correr, brincar, jogar. Toda vez que você fala o verbo na sua ação, sem pessoa antes ou sem ninguém conjugando o verbo antes, ele se encontra no infinitivo. O que é conjugado? O conjugado é quando a gente conjuga o verbo, propriamente dito. Por exemplo, eu vou dizer brincar, eu falo eu brinco, tu brincas, ela brinca. Pode ver que a terminação do verbo não é a mesma. A gente colocou uma terminação diferente porque o verbo foi para o conjugado. Então a gente conjugou o verbo com o sujeito. O terceiro modo do verbo é o imperativo, que é uma ordem. Por exemplo, beba, brinque. Quando você dá esse tipo de ordem, você está colocando o verbo no imperativo. E no inglês funciona da mesma maneira. É muito fácil. Olha os exemplos. No português, todo verbo acaba com er, ar, ir e or, quando ele se encontra no infinitivo. Por exemplo, comer, falar, viver, sorrir e pôr. Quando o verbo no português se encontra com essa terminação, no inglês eu já colocar sempre com o to antes do verbo. Olha ali. To eat, to speak, to live, to smile and to put. E como funciona no conjugado? O conjugado é bem fácil. Olha lá. Como no português lá em cima estava comer, quando eu coloco com a pessoa eu, fica eu como. Pode ver que o ER foi substituído pelo MO. Comer, eu como. Como acontece isso no inglês? No inglês é muito mais simples. É só tirar o to e colocar a pessoa. Não tem terminações diferentes no inglês de verbo. Então é muito mais fácil. Olha só, eu como fica I eat. Se você falasse I to eat, você estaria falando eu comer. E não pode, porque o verbo está conjugado. Então a gente tem que tirar o to, como o ER saiu da terminação no português. E o imperativo? Olha lá os exemplos. Run, corra, drink, beba, stop, pare. Quando você dá esse tipo de ordem, você não precisa colocar sujeito antes no inglês. Então, qual que é a única forma do verbo onde não aparece sujeito? No imperativo, porque eles não precisam de conjugação. Porque estou dando uma ordem direta para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas. Muito fácil, né? Muitas pessoas às vezes empacam na língua por causa dessas pequenas coisas, que não são difíceis. Só precisavam ser analisadas com mais calma. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também dar um like no vídeo e compartilhar. E eu vejo vocês na aula 3. Bye, guys!